Mensagens do coração de Deus para o seu coração. Momentos com Jesus. Igreja Batista Novo Horizonte. Um novo horizonte com Jesus em sua vida. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. Vamos ouvir agora a mensagem da Bíblia. Vamos à mensagem da Bíblia desta noite. Os seguidores de Jesus. Eu convido a amada igreja a abrir a sua Bíblia no Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo 23, e os versos do 26 até o 43. Lucas 23, os versos do 26 ao 43. Vamos ler então a palavra. Assim nos diz a santa e gloriosa palavra do Senhor. E como conduzissem, constrangendo um sireneu chamado Simão, que vinha do campo, puseram-lhe a cruz sobre os ombros para que a levasse após Jesus. Seguia-o numerosa multidão de povo, e também mulheres que batiam no peito e o lamentavam. Porém Jesus, voltando-se para elas, disse: Filhas de Jerusalém, não choreis por mim, chorai antes por vós mesmas e por vossos filhos. Porque dias virão em que se dirá: bem-aventuradas as estéreis que não geraram e nem amamentaram. Nesses dias dirão aos montes: caí sobre nós, e aos outeiros: cobri-nos. Porque se em lenho verde fazem isto, que será no lenho seco? E também eram levados outros dois, que eram malfeitores, para serem executados com ele. Quando chegaram ao lugar chamado Calvário, ali o crucificaram, bem como aos malfeitores, um à direita, o outro à esquerda. Contudo, Jesus dizia: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Então, repartindo as vestes dele, lançaram sortes. O povo estava ali e a tudo observava. Também as autoridades zombavam e diziam: salvou os outros, a si mesmo se salve, se é de fato o Cristo de Deus, o escolhido. Igualmente, os soldados o escarneciam, e aproximando-se, trouxeram-lhe vinagre, dizendo: se tu és o rei dos judeus, salva-te a ti mesmo. Também sobre ele estava esta epígrafe em letras gregas, romanas e hebraicas: este é o rei dos judeus. Um dos malfeitores crucificados blasfemava contra ele, dizendo: não és tu o Cristo? Salva-te a ti mesmo e a nós também. Respondendo-lhe, porém, o outro, repreendeu-o, dizendo: nem ao menos temes a Deus, estando sob igual sentença? Nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o castigo que os nossos atos merecem, mas este nenhum mal fez. E acrescentou: Jesus, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Jesus lhe respondeu: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Louvado seja o nome do Senhor. Pai, eu te agradeço por este momento maravilhoso em nossas vidas, em que estamos reunidos em teu nome, perante a tua palavra, para aprendermos mais de ti. Venha me usar, Paizinho, perdoa os meus pecados, que eu seja um canal de bênção em tuas mãos, um canal por onde a tua palavra chegará até nós, Senhor. Usa-me, Pai, para a glória do teu nome.
Em nome de Jesus, te oro agradecido. Amém. Os seguidores de Jesus. Nesta passagem do Evangelho de Lucas, e ela relata um dos principais acontecimentos de toda a Bíblia, que foi a crucificação de Jesus. Há nessa passagem aqui um aspecto que eu gostaria de destacar. Uma palavra que aparece várias vezes, ou explícita ou subentendida, e que foi o que me chamou a atenção em toda esta descrição, que é o verbo seguir. Seguir é uma palavra muito utilizada nos evangelhos. O próprio Jesus convidou muitos a segui-lo, e nem todos entendiam aquele convite. Por exemplo, em Mateus 8:22, replicou-lhe, porém, Jesus: segue-me e deixa aos mortos os sepultar os seus próprios mortos. Em Mateus 19:21, outro exemplo, disse-lhe Jesus: se queres ser perfeito, vai, vende os teus bens, dá aos pobres e terás um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. É um moço rico, ele não quis seguir, não entendeu. E ainda hoje, Jesus está dizendo: segue-me. E nós tentamos seguir Jesus. E eu lhe pergunto: e você? Como é que você segue Jesus? Que entendimento você tem do que seja realmente seguir a Jesus? Numa época em que as igrejas estão em crise, numa época em que muitos outros assuntos são abordados nos nossos púlpitos, talvez seja importante, necessário a gente parar por alguns instantes para perguntar: afinal, o que é seguir a Jesus? Qual é o centro da sua mensagem? Siga-me. Vejamos em que é que esta passagem ela nos poderá ajudar. Logo no início da passagem lida, no verso 26, lá de Lucas capítulo 23, diz assim: e como o conduziam quem? Jesus. Para onde? Para o Calvário. Ele estava sendo conduzido carregando uma cruz, onde seria crucificado naquela cruz. E como o conduzissem? Constrangendo um cireneu chamado Simão. Cireneu é um cidadão que nasceu em Cirene. Cirene fica na África. Este cidadão aqui provavelmente seria negro. E ele diz que estava vindo do campo, era de manhã. Provavelmente então ele tinha passado a noite trabalhando. Vinha do campo e, por coincidência ou providência, porque ele ficou na história, ele chega no momento em que o cortejo ia passando com Jesus. Mas o detalhe: constrangeram ele, porque ele seria certamente um escravo. Não fizeram isso com um cidadão romano, fizeram com alguém da Nigéria, Cirene. Puseram-lhe a cruz sobre os ombros para que a levasse, e me chama muita atenção essa expressão, após Jesus. Que nós entendemos? Jesus ia na frente e Simão ia após, ia atrás, carregando a cruz, seguindo Jesus, mas obrigado, forçado, constrangido. Ele não queria fazer aquilo, ele não se ofereceu para fazer aquilo. Botaram uma cruz nas costas dele e ele teve que levar contrariado, constrangido. Duvido que ele tivesse levado de boa vontade. Ele não tinha nada a ver com aquilo. Ele estava voltando do trabalho, estava indo para casa, cansado, com fome talvez, com sono, e obrigaram ele a carregar aquela cruz. O verso 27 afirma que seguia-o uma grande multidão. Diz o 27, seguia-o numerosa multidão. Veja, seguir como é uma palavra constante. Simão estava seguindo Jesus, a multidão estava seguindo Jesus. E mais adiante vai dizer, no 32, e também eram levados outros dois, que eram malfeitores,
para serem executados com ele. Vamos pensar junto. O verbo seguir aqui está subentendido, não está explícito, mas é evidente que esses malfeitores seguiam após Jesus. Estavam seguindo Jesus à força e, o que é pior, eles seriam executados também. Talvez do lugar onde Jesus estivesse preso, eles também estavam. Então saíram todos do mesmo lugar, por isso todos seguiam Jesus. Então vamos recapitular. Quem nós temos aqui seguindo Jesus? Simão, o cirineu, a multidão e os 2 ladrões para serem crucificados com ele. Isto leva-nos a 5 perguntas, 5 questionamentos. Primeiro, o que significa a expressão seguiam Jesus? Você segue Jesus? Você acredita que segue. Mas o que significa seguiam a Jesus? Segunda pergunta, o que entendemos nós por seguir a Jesus? É uma pergunta interessante. Terceira pergunta, qual o apoio, qual a aceitação que Jesus dá à nossa atitude? Como Jesus vê a forma que nós entendemos que estamos seguindo Jesus? Se eu perguntar agora aqui, todos aqui são seguidores de Jesus? Certamente todos levantarão o braço e dirão, eu sou, eu sou, eu sou. Tem alguém aqui que não é seguidor de Jesus? Vejam, todos se entendem como seguidores de Jesus, só que cada um provavelmente sob a sua ótica, sob o seu entendimento do que é seguir a Jesus. Quarta, no meio dessas atitudes todas, qual foi a que Jesus aceitou? Quinta e última, o que representou para Jesus o pedido daquele criminoso? Vamos começar então pela primeira. O que significa a expressão seguiam a Jesus? Vamos ver um por um. Simão, a multidão e os criminosos. Simão, cirineu. Esse seguia, não era seguidor de Jesus, estava seguindo. Mas ele não se compadeceu voluntariamente. Ele foi requisitado pelos soldados romanos que o obrigaram a levar a cruz de Cristo. Eu pergunto, poderá esta atitude aqui de Simão ter alguma semelhança com o que talvez se passe nos nossos dias? Para você pensar, jovens que vão à igreja somente para acompanhar os seus pais, fazer a vontade dos pais, então eu vou, mas eu não queria estar aqui, eu queria estar em outro lugar. Talvez o marido que vai somente para acompanhar a esposa, que é muito entusiasta pela igreja, então ele vai. Ou a esposa que se limita a acompanhar o marido, que esse sim está muito ligado à igreja, e a mulher acaba vindo. Temos depois o caso da multidão que seguia a Jesus. Multidão é algo interessante. Na multidão nós vamos encontrar todo tipo de gente. Os curiosos, os que antes tinham visto Jesus, mas agora estavam atônitos o que estava acontecendo com ele, e a casa caiu, pegaram ele. No meio tinha todo tipo de gente. Multidão é assim, todo tipo de gente. Todos eles seguiam voluntariamente. Não tinha ninguém seguindo obrigado ali. Interessante. Todos seguiam voluntariamente, ou por curiosidade, seja lá o que fosse que os estivesse motivando, mas todos eles seguiam voluntariamente, por sua própria iniciativa. Eles, de certa forma, identificavam-se com aquilo que estava acontecendo, identificavam-se com Jesus e queriam ver o que ia acontecer com ele. Talvez aqui nessa multidão estivesse Maria, mãe de Jesus, estivessem os apóstolos que haviam fugido, mas que escondidos no meio da multidão estavam lá. João, que mais adiante nós vamos encontrá-lo com Maria ao pé da cruz. Nesse meio tinha muita gente.
Lucas aqui afirma que algumas mulheres inclusive choravam, chama a sua atenção, as mulheres estavam pranteando por causa dele, mas elas estavam lá e dando demonstrações de emoção, choravam, pranteavam em ver o Senhor Jesus naquela situação, se comoviam diante da situação dele. E nós temos finalmente o caso dos dois criminosos, que evidentemente não estavam lá por sua própria iniciativa, e muito menos por sua livre vontade. Com certeza, eles estavam seguindo Jesus porque seriam crucificados com ele. Vamos para a pergunta número 2. O que é que nós entendemos por seguir a Jesus? O que entendemos nós dos nossos dias que seja seguir a Jesus? Para você, eu pergunto de novo, o que é que você considera como momentos altos no seu caminhar com Jesus? Talvez eu considerasse que o meu momento alto foi o momento em que eu fui ordenado pastor, ou o momento em que fui batizado. Você pode achar que foi seu momento alto na sua caminhada, mas nós precisamos também analisar que não só estando dentro das 4 paredes do templo é que nós alcançamos momentos altos na nossa caminhada. Um pastor que resolve deixar o templo e se aventurar pelos caminhos deste mundo, pregando o evangelho, está num momento muito alto da sua caminhada. Aquela pessoa que deixa o conforto do seu lar, que sacrifica horas e horas do seu descanso, no domingo à tarde, por exemplo, e vai para os hospitais distribuir literatura, alcançar as pessoas com a palavra de Deus, que vai para os presídios levar a mensagem, sabendo que a palavra não volta vazia. Quão formosos são os pés dos que anunciam boas novas! Como ouvirão se não há quem pregue? Momentos altos. Seguir a Jesus. Você tem participado de momentos maravilhosos como esse? Ou é um daqueles crentes que só vem no domingo à noite para a igreja nas 4 paredes? O seguir a Jesus para você se limita somente a isso? Esta é a palavra. E a palavra é uma espada. E espada, quando entra, machuca. E é para machucar. É para incomodar. É para inquietar. Por isso é a palavra de Deus. Para você, o que significa seguir a Jesus? Será que o Senhor tem um critério bem diferente do nosso para aquilo que consideramos os momentos altos do nosso caminhar com Jesus? Será que está batendo o nosso entendimento com o entendimento que o Mestre tem? Com isso, fica essa pergunta no ar. Cada um vai encontrar a resposta dentro de si. Passamos para a terceira pergunta. Qual o apoio, qual a aceitação que Jesus dá à nossa atitude, que Jesus dá à forma como nós o seguimos? Quanto a Simão, o sirineu, nós temos que admitir que após Jesus ter sofrido tanto nas mãos dos carrascos que maltrataram tanto ele tinha sangrado muito, estava extremamente cansado, carregando aquela cruz. Nós precisamos admitir que, como homem, se nos colocarmos no lugar de Jesus, Jesus homem, aparecer alguém naquela hora que o ajudasse a carregar a cruz, certamente deve ter sido um alívio para o Senhor, com certeza. Mas o detalhe é que Simão Cirineu só estava ali porque fora obrigado. Aí eu pergunto, será que então Jesus se agrada de alguém que está seguindo ele obrigado? Será que ele fica satisfeito quando você vem se sentindo obrigado para a igreja? Agrada a Jesus? Você está com o corpo aqui, mas o coração está lá no outro lugar. Simão Cirineu estava com o corpo ali, carregando a cruz, mas talvez a sua mente, o seu coração, a sua vontade estivesse e está em casa dormindo. Quantas vezes você vem, queria estar em casa dormindo em vez de estar aqui? Sacrifícios agradáveis a Deus são coração contrito, quebrantado.
quanto a multidão de simpatizantes que seguia a Jesus. Bem, me colocando no lugar de Jesus, vejo que aquela multidão poderia ser encarada por ele como algo importante. As pessoas têm simpatia pela minha causa, estão conduídos. Aconteceu comigo um negócio interessante. Eu sofri uma vez um acidente de moto quando eu vinha vindo do culto campal. A moto me ultrapassou pela esquerda, embora eu tenha dado sinal, o sujeito me bateu. A pancada foi tão violenta na minha perna que a minha moto saiu deslizando, foi parar uns 50 metros adiante, e eu dei uma cambalhota no ar e me estatelei no chão. A felicidade que eu estava com capacete, senão teria arrebentado minha cabeça. Impressionante a multidão que em poucos segundos se juntou ali. Mas eu não senti aquele povo preocupado comigo. Eu não senti aquele povo interessado ou se identificando com a situação que eu estava. Não. Essa multidão, ela vem atraída por uma morbidez, por uma coisa mórbida. Quer ver, olha lá, o sangue, a perna, acho que quebrou a perna, a moto estragou muito. A preocupação era com essas coisas. Ninguém se ofereceu para me levar no hospital, para ver se eu precisava de alguma coisa. Então eu posso deduzir que aquela multidão ali talvez estava acompanhando mais por curiosidade. Algumas pessoas talvez até estivessem ali conduídas, mas a grande maioria era só uma atração, acontecendo algo diferente na cidade. Vão crucificar mais um, vamos lá ver como é que ele vai morrer, se vai levar muitas horas. É assim, as pessoas são atraídas com esta morbidez. Parece-nos à primeira vista, como eu disse, que essa presença da multidão poderia parecer a Jesus como algo confortável, se sentir apoiado por tal atitude. Mas as palavras de Jesus às mulheres que choravam por ele, elas são de grande importância para todos nós entendermos o coração do Mestre. Será que esta é a forma correta de seguir a Jesus? Será o tipo de seguidores que Jesus procurava, quem chorasse por ele? Será que ele se agradou desta comoção? Temos a resposta dada pelo próprio Senhor Jesus. Nos versículos seguintes, Jesus, embora mostrando compreensão, ele parece não dar muito apoio a tal atitude quando ele disse às mulheres: mulheres de Jerusalém, não chorem por mim, chorem antes por vocês e pelos vossos filhos. Que palavras cheias de significado! Não chora por mim, vocês estão chorando, estão se condoendo da minha situação, mas antes vocês precisam se preocupar com vocês mesmas e principalmente com os filhos de vocês. Não basta só se preocupar com o sofrimento de Jesus, se não estivermos preocupados com a salvação nossa, dos nossos filhos. E é por isso ele disse: chorem antes por vocês e pelos vossos filhos. Eu penso que o Cordeiro de Deus, preste a ser imolado naquela cruz, o que ele deseja de nós é arrependimento e não somente simpatia. Você pode ser amigo do Evangelho, simpático ao Evangelho, mas se você não experimentar um verdadeiro arrependimento da vida que você estava levando, você não passa de um simples simpatizante da causa de Jesus, mas não é um seguidor de Jesus. Será que é o seu caso? Simpatizante ou seguidor? Qualquer pregador dos nossos dias que tivesse o dom de pregar, de falar de Jesus de tal maneira que a multidão se identificasse com Cristo e que até chorasse nos dias de hoje pelo fato de Jesus ter sido crucificado, o pregador que conseguisse fazer isso, ele via que a multidão estava chorando, ele seria tentado a pensar que tinha sido eficiente e eficaz na divulgação do Evangelho. Ele obteria a identificação das pessoas
com o sofrimento de Jesus. Mas eu preciso lhe dizer que só isso não é o genuíno evangelho. Olha, embora a nossa identificação com o Mestre seja importante, embora o amor fraternal seja importante, assim como uma vida de santidade também é importante, o ponto central do evangelho é a aceitação da nossa condição de pecador perdido, que necessita de salvação. Eis aqui o evangelho. Eu me reconhecer, eu sou um pecador, estou perdido, preciso de salvação. Irmãos, Jesus foi muito franco, ele foi muito sincero e foi objetivo. Ele não deixou aquela multidão de simpatizantes com a ilusão de que eles teriam algum mérito pelo fato de o terem acompanhado, pelo fato de terem simpatizado com ele. Jesus não lhes prometeu nenhuma prosperidade. Jesus não lhes prometeu carro novo, casa com piscina, riquezas terrenas. E isso vale para mim e para você nos dias de hoje. Não espere receber alguma coisa do Mestre apenas por ser um simpatizante do evangelho, porque seguir a Jesus implica em querer ter compromisso com Ele e com a sua causa, mas voluntariamente, nunca por obrigação, por amor a Ele. Irmãos, numa sociedade secularizada como a nossa, é muito mais fácil encontrar quem queira simpatizar com Jesus uma vez por semana, aos domingos, no culto à noite, do que encontrar quem tenha consciência da sua condição de pecador e dependente da salvação que só encontra em Jesus. Jesus, a certa altura do seu ministério terreno, repetiu a mesma pregação de João Batista, em Mateus 4,17, a parte B: arrependei-vos, porque está próximo o reino de Deus. Ele repete com as suas palavras o que João Batista pregava. Bem, eu sou levado a acreditar que também a atitude da multidão não foi aceita por Jesus. O que você acha? Concorda? Quarta pergunta: então, qual foi a atitude que Jesus aceitou daqueles que o estavam seguindo? E esta talvez seja a parte mais importante que eu lhes queira comunicar nesta noite. Nós já falamos em Simão, o Cireneu, nós já falamos na multidão que seguia Jesus, mas ainda não falamos dos criminosos que foram crucificados por Jesus. Parece que inicialmente ambos o insultavam. O Evangelho de Mateus, quando relata essa passagem, deixa transparecer essa impressão, que inicialmente os dois estavam insultando Jesus. Mas será que nós podemos esperar uma atitude diferente de quem se encontra nessa situação? Vamos pensar. Quais seriam os pensamentos dos criminosos nesse momento? Enquanto eles aguardavam, também pregados numa cruz, o momento da sua morte, eles bem sabiam que recebiam castigo dos seus crimes. Mas nesse momento, eles deviam estar com ódio de tudo e de todos. Duvido que eles estivessem ali aceitando de boa vontade. Odiavam quem? Odiavam os seus carrascos, odiavam os juízes que os condenaram, odiavam os sacerdotes, os escribas, os fariseus que se ajuntavam à sua volta para escarnecer deles também. Odiavam até o próprio Deus, de quem os sacerdotes lhe tinham falado. Esse Deus dos sacerdotes, que a avaliar por esses representantes, se é que eram representantes de Deus mesmo, seria certamente um Deus cruel, um Deus vingativo, que contemplava talvez com um sorriso de satisfação e cinismo os últimos momentos de um condenado à cruz. Se Deus existisse na cabeça deles, deveria estar demasiado longe e ser demasiado grande para se preocupar
com o sofrimento de um homem. E se por acaso Deus os observasse nesse momento, será que Deus estaria disposto a interferir? Será que Deus estaria tendo condições de compreendê-lo sendo Deus? Aquele que nunca conhecera a dor e o ódio, seria capaz de sentir compaixão por tão desprezível pecador? Isso certamente povoava a cabeça daqueles dois criminosos, porque a imagem de Deus que eles tinham era de um Deus que não compreendia, porque tinha permitido que eles chegassem até ali. Porém, a certa altura, ouvindo as acusações do seu companheiro, que era o que mais bradava contra Jesus, um deles, na cruz onde estava, lança um olhar para o lado e olha no rosto daquele que se dizia o Filho de Deus. E quando o olhar dele se encontrou com o olhar de Jesus, seu olhar ficou preso no olhar de Jesus. E ali algo maravilhoso aconteceu naquele momento, quando ele viu o olhar de Jesus. Nesse momento em que ele estava procurando dar largas ao seu desprezo pela humanidade e pelo seu Deus, nesse momento que ele queria lançar, quem sabe, a sua última maldição antes de morrer, ele recebe o único olhar de verdadeiro amor que ele jamais tinha recebido em toda a sua vida. Ali, na cruz, momentos antes de dar o último suspiro, o olhar de Jesus falou por toda a sua vida. Nesse momento, o criminoso então tem a oportunidade de se reconhecer como pecador e de aceitar a sua salvação, porque o Deus vivo revela-se na sua verdadeira essência naquele momento. Esse Deus, não aquele, esse que estava ali ao lado dele e que ele julgava estar tão longe, mas estava ali ao lado dele, esse Deus que ele se opunha a estar olhando indiferente lá do alto dos céus, estava ao seu lado, sofrendo o mesmo sofrimento, aleluia, que ele sofria, crucificado pelos seus próprios representantes aqui na terra. E então, em um último lamento, ele sussurra: Jesus, lembra-te de mim quando vieres do teu reino. Quinta pergunta e última: o que representou para Jesus o pedido do criminoso? Nós verificamos que até ao último momento, Cristo mantém o seu zelo pela salvação do pecador. Grandes eram os sofrimentos do Senhor Jesus naquela altura. A juntar aos seus sofrimentos físicos havia certamente a vergonha de uma morte na cruz, a vergonha de ver disperso todo o seu rebanho e de se ver negado e desamparado por aqueles a quem tudo dera. Nesse momento, Satanás estava tendo um momento glorioso e podia orgulhar-se e até podia perguntar, zombando ele também, do nosso mestre amado: veio salvar o homem, mas quem o compreendeu? Para que serviu teres vindo a este mundo? Quem viu em ti o Cordeiro de Deus? Escuta aí, o que estão dizendo os homens que vieste salvar. Aos outros salvou, mas a si mesmo não pode salvar. Que Deus o livre, se é o Filho de Deus. Podia ser o libertador de Israel, mas César o derrotou. Era tão bom homem, mas mataram-no. Outros: ele curou-nos a todos, era o nosso médico, mas já não podemos mais contar com ele. Bem, de todos os sofrimentos do Mestre,
era certamente este um dos maiores. Quem compreendia o que se passava naquele momento? Quem é que via em Cristo o Cordeiro de Deus? Onde estavam aqueles que ele ensinara durante 3 anos e meio? Onde estava Pedro? Onde estava Mateus? Onde estavam os filhos de Zebedeu? Tiago e João um dia pediram ao mestre para ficarem, um à sua direita e o outro à esquerda, quando ele estivesse na sua glória. Mas na cruz, quem estava ao lado dele eram 2 ladrões, mas ali estava ele, prestes a morrer naquela cruz, tendo apenas criminosos em sua companhia. A igreja, ainda em gestação, aparentemente começava com um fracasso. Os apóstolos e seguidores de Jesus contemplam ali a morte do seu mestre, sem compreenderem o seu significado. Eles não compreendiam como é que ele tinha se deixado chegar até ali. Estava tudo sendo perdido. Tiveram tantos sonhos, tantas ilusões, acreditaram tanto em Jesus e estavam vendo agora ele morrer ali na mão dos seus algozes, e eles se sentiam então desamparados, amedrontados, talvez até ridículos e inúteis. O que eles eram? Eram mártires sem fé. O que eles eram? Eram entusiastas, agora sem mais nenhuma convicção. O que eles eram? Eles eram cristãos sem Cristo. Entretanto, tinha chegado a hora de Deus cumprir a sua promessa ao homem. Segundo o Evangelho de Mateus, no último momento estava reservado o maior sofrimento, quando Jesus exclama em Mateus 27:46: Deus meu, por que me desamparaste? Mas vamos parar aqui e pensar: será que o Pai o abandonou? Há uma interpretação que diz que naquele momento ele estava recebendo sobre si todos os pecados da humanidade. Num único e breve momento, ele tomou sobre si as nossas enfermidades espirituais, os nossos pecados, e como o pecado faz separação entre Deus e o homem, naquele momento é que ele se sentiu desamparado. Mas será que Deus realmente o desamparou? Será que Deus o abandonou? No momento em que Deus, o Pai, desviou o seu olhar da cruz, ele permitiu que Cristo tivesse um motivo de alegria. E não foram, como poderíamos imaginar, os anjos que vieram lhe consolar. Também não foi nenhuma reação de parte dos cristãos que estavam ali, boquiabertos, assistindo aquela cena. A consolação que Deus Pai lhe concedeu foi mais do que tudo isso. Foi uma consolação digna do Deus onipotente, que só Deus o Pai poderia conceder. Que momento glorioso para Jesus ouvir no último momento: Jesus, lembra-te de mim quando vieres do teu reino. Muitos se tinham dirigido a Jesus durante a sua vida, uns para pedir saúde para os seus corpos, e quando a conseguiam, se afastavam, julgando já ter recebido tudo, como nos dias de hoje. Jesus continua curando, mas quantos procuram somente o Jesus da cura, e assim que são curados, nem dizem obrigado, já consegui o que eu queria. Outros lhe pediam sabedoria, outros ainda que lhes ensinasse algum ritual que garantisse a vida eterna. Mas nesse momento, o criminoso, ele não lhe pedia nada disto. O criminoso não lhe pedia que aliviasse as suas dores, e nem lhe pedia que o salvasse do castigo que recebia. Não. Ele não lhe pedia por nada deste mundo que ele estava prestes a deixar.
Ele não lhe pedia que lhe ensinasse a maneira de ganhar a vida eterna, porque ele não a poderia mais colocar em prática. Ele já estava morrendo. O que é que ele pedia? Sim, que ele se lembrasse dele, confiando somente no seu poder para o levar para o seu reino. Isto é uma oração de arrependimento. Lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Eu estou aqui, mas eu me arrependi. Não tenho mais tempo para colocar nada em prática na minha vida. Eu só tenho agora a esperança em ti, Senhor. Aquele homem, aquele criminoso, naquele momento, entendeu no olhar de Jesus toda a essência do Evangelho. E a partir desse instante, Cristo deixara de ser o Cristo derrotado para ser o Cristo vencedor. A partir do momento em que o criminoso formulou o seu pedido, Cristo já não estava mais só. Ele já podia agora voltar para o Pai e dar-lhe graças pela sua vinda a este mundo, por todos os sofrimentos, porque já não tinha sido em vão toda a sua obra. Lembra-te de mim quando vieres do teu reino. Interessante, como aquele homem ali naquele momento sabia que Jesus tinha um reino? Como? Aquilo que os maiores teólogos daquela época não descobriram é proclamado pelo criminoso. Como poderia ele descobrir se Deus, o Pai, não o revelasse através do Espírito Santo? Graças a Deus, irmãos, que ainda hoje há coisas que não vêm nos livros, que os alunos e professores dos nossos seminários não sabem, mas que o Senhor entende revelar a alguma irmãzinha de oração. Deus se revela para aquela irmã tão humilde às vezes dentro de uma igreja, mas cheia do Espírito Santo. Deus se revela para aquela irmã, para aquele irmão, o irmão que vive ali nos pés do Senhor, que vive buscando. A estes Deus dá o entendimento. Louvado seja o nome do Senhor, porque Ele se revela a quem Ele entender, quando entender e da forma que entender. Por quê? Porque só Deus é soberano. Qual foi a resposta de Jesus então àquele pecador arrependido? O que ele disse? Podes ter a certeza que hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Esta foi a resposta. Esta atitude agradou Jesus. O pedido fora aceito. Por aquele que abre, ninguém fecha. Por aquele que fecha, ninguém pode abrir. O mestre não deixaria de se lembrar do pedido daquele que nele confiara quando todos o abandonaram. Meu irmão, minha irmã, o poder e a graça de Deus estão disponíveis para a salvação de todo pecador. Outros entenderam o chamado de Jesus, largaram tudo e imediatamente o seguiram, porque entenderam e quiseram ter compromisso com Jesus, nem que para isso tivessem que deixar tudo para trás. Ouça, Mateus 4, do 18 ao 20. Caminhando junto ao mar da Galileia, viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e André, que lançavam as redes ao mar porque eram pescadores. E disse-lhes: Vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. E o verso 20, então eles deixaram imediatamente as redes e os seguiram. Eles entenderam o chamado de Jesus. Mateus 4, do 21 ao 22. Passando adiante, viu outros dois irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, que estavam no barco em companhia de seu pai, consertando as redes, e chamou-os. Então eles, no mesmo instante, deixando o barco e seu pai, o seguiram. Mateus 9, verso 9. Partiu Jesus dali,
viu um homem chamado Mateus sentado na coletoria e disse-lhe: segue-me. Ele se levantou e o seguiu. Deixou tudo, o emprego, família, o que fosse, e o seguiu. Mas você, que me ouve nesta noite, neste momento, como é que você tem seguido a Jesus? Você tem seguido Jesus obrigado como Simão Cirineu? Você tem ido atrás apenas do Jesus das curas e dos prodígios, curioso como a multidão que seguia aquele cortejo até o Calvário? Ou você segue a Jesus como um pecador arrependido, que vê nele a única forma de salvação da sua alma, como aquele ladrão na cruz? Meu irmão, minha irmã, seguir a Jesus é, em primeiro lugar, aceitar a nossa condição de pecador perdido e confiar somente em Jesus. Seguir a Jesus é confiar no seu poder para nos conceder a vida eterna que começa já neste mundo. Vida eterna não só no aspecto da duração e continuidade, mas também quanto à qualidade de vida. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Aqui, qualidade de vida, sim, aqui Ele nos oferece uma vida plena, mas com um ideal, com um objetivo: a proclamação da sua mensagem e a salvação de toda a humanidade. Ele quer que todos se salvem. Ele não tem prazer na morte de um ímpio. Seguir a Jesus é aceitá-lo como nosso substituto na morte que está destinada a todo ser humano. Seguir a Jesus é entender, acima de tudo, o que Ele mesmo nos ensinou. Em Lucas 9:23, dizia a todos: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue e dia a dia tome a sua cruz e siga-me. É assim que você segue a Jesus? Pois saiba que em Lucas 14:27 ele disse: qualquer que não tomar a sua cruz e vier após mim, não pode ser meu discípulo. Para mim, para você, afinal, o que significa seguir a Jesus? E uma pergunta mais forte: como é que você segue Jesus? Que Deus esteja aplicando o entendimento desta palavra em nossos corações, em nome de Jesus. Igreja Batista Novo Horizonte. Um novo horizonte com Jesus em sua vida. Menino, trabalhando na oficina de carpinteiro. O povo conhecia ele, mas não sabia que ele era Jesus o Salvador. E de repente o carpinteiro simples, o menino conhecido, se tornou Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. Adorado seja o Senhor da glória. Essa é a história. No começo era apenas um menino trabalhando com seu pai. Era só um carpinteiro que pregava sobre salvação e paz. Ele andava pelo mar da Galileia com seu jeito amoroso de falar. Mas aquele carpinteiro pregador começou a incomodar. O que ele fazia? Suas mãos curavam cegos e aleijados e sarava corações. Muitos pobres eram bem alimentados pelas multiplicações.
Os necessitados vinham aos seus pés, esperando o milagre conseguir. E com isso os inimigos levantaram e vieram lhe ferir. Olha o que aconteceu. De repente o carpinteiro aparece. O quê? Carregando uma cruz pelo caminho. Já não era o carpinteiro, era apenas um cordeiro tão sozinho. No Calvário foi subindo devagar, derramando sangue quente pelo chão. Com os pés e mãos sangrando, ele estava anunciando salvação. Jesus morreu como cordeiro, ressuscitou sendo leão. Foi um simples carpinteiro sendo autor da criação. Ele agora é guerreiro do universo e tem fogo em suas mãos. O seu nome é soberano sobre céu, terra e mar. Ele tem autoridade, entra em qualquer lugar. Os seus inimigos param pra ouvir o que ele quer falar. Quem já ouviu ele falar aqui nessa noite, levanta a mão assim. Deixa eu ver, deixa eu ver. De repente o carpinteiro aparece, carregando uma cruz pelo caminho. Já não era o carpinteiro, era apenas um cordeiro tão sozinho. No Calvário foi subindo devagar, derramando sangue quente pelo chão. Com os pés e mãos sangrando, ele estava anunciando salvação. Jesus morreu como cordeiro, ressuscitou sendo leão. Foi um simples carpinteiro sendo autor da criação. Ele agora é guerreiro do universo e tem fogo em suas mãos. O seu nome é soberano sobre céu, terra e mar. Ele tem autoridade, entra em qualquer lugar. Os seus inimigos param pra ouvir o que ele quer falar. Os seus inimigos